Desde a estreia com The Kick Inside em 1978, disco catapultado por conta do sucesso em torno de Wuthering Heights, Kate Bush foi vista como um fenômeno da música inglesa. Era uma dessas menininhas prodígio aí. Ela foi de cara adorada pela crítica por conta da sonoridade dela, que transitava entre uma coisa mais pop, mas tinha muito de elementos de música progressiva também dentro do trabalho dela. E isso foi comprovado ainda com o sucesso de Lionheart, também em 1978, e o Never Forever, de 1980. Só que aí, em 1982, ela decidiu ir para um lance diferente. Ela quis experimentar, de fato, assinar a produção de um disco integralmente pela primeira vez, e ela lança o The Dreaming, que é um disco que agradou e desagradou na mesma medida até hoje. É um disco que é um debate bem disparelho entre os fãs, né, Carlos? É controverso, né? É um disco que é controverso. Ou você ama ou você odeia, né? Você ama. Eu amo. Tem um ponto dele que eu gosto bastante, que a Bjork já citou ele como um dos 11 discos, né, da vida dela. Isso. É um ponto forte aí. E aí, desolada por conta desse fracasso, ela passa quase 6 meses sem compor nada. Ela, que era muito prolífica, desde muito cedo trabalhando, ela começou em 1974 a compor, gravar. Ela lança o primeiro disco em 78, mas ela era muito prolífica, estava sempre ativa em estúdio, e por conta desse, entre aspas, fracasso do disco, ela decide se isolar numa fazenda onde ela vivia no interior da Inglaterra, e ela passa 6 meses sem compor nada, apenas vivendo a vida dela. Ela falou que foi um dos poucos momentos ao longo da carreira onde ela se sentiu como uma pessoa normal, que acordava, fazia coisas de pessoas normais, e aí até que o momento que ela deu um estalo e voltou a compor ainda dentro dessa fazenda, e vem aí o que talvez seja uma das obras mais importantes da música pop, que é o tema do programa de hoje, Hounds of Love. Carlos, quando foi que você ouviu esse disco pela primeira vez e como que foi o impacto pra você? Olha, eu acho que eu não lembro a primeira vez de fato que eu ouvi o disco, mas eu lembro que no Orkut, quando eu era adolescente, tinha muitas comunidades de música, né, de artistas. Eu lembro, acho que foi numa da Bjork, talvez alguém falando sobre a Kate Bush, e eu falei, não, eu preciso ouvir quem é, e aí eu fui ouvir. O Hounds of Love já achei incrível na época, assim, todos os sintetizadores, aquele som totalmente diferente de tudo que eu já ouvi. Na época, acho que eu não entendi o disco, acho que eu ainda não entendo totalmente ele. Toda vez que eu ouço é uma surpresa nova, é uma camada nova que eu descubro dele. E dentro da discografia da Kate Bush, ele é o seu favorito? Então, eu sou de épocas, assim. Eu acho que ele, no geral, ele é o melhor disco dela, mas eu gosto de um disco por mês dela, assim. Sim. Que é um disco que eu pego pra ouvir sempre. Eu tô com Aerials agora, que é um disco que quase ninguém gosta, mas eu gosto. Nossa, esse também foi uma descoberta tardia e bateu de um jeito bem positivo pra mim. Esse 2005 ele não é? 2004, 2005, alguma coisa, né? Uhum. Gosto bastante também. E um aspecto curioso do Hounds of Love é que, diferente dos trabalhos anteriores, onde ela desenvolvia tudo em estúdio, ela fez essa pré-produção em casa, ela chegou com as demos em estúdio, ela falou, eu não vou regravar, eu vou seguir com as demos são a base do disco, e ela falou que ela queria potencializar essas demos. Então ela divide parte das sessões posteriores no Abbey Road, onde ela traz esse encorpamento instrumental, porque o Abbey Road é um dos melhores estúdios para tratamento de orquestra, é um espaço amplo, com uma sonoridade boa, e o resto disso ela faz no Windmill Lane Studios. Então, tipo, o disco, ele meio que tem diferentes cargas emocionais, gravados em diferentes momentos, em diferentes estruturas, mas ainda assim, ele se resolve, porque ele é um disco que conceitualmente se divide em 2 lados, né? O primeiro deles, que é o próprio Hounds of Love, e o segundo, que é o Night Waves, e eu acho que essa divisão fica bem clara ao longo do trabalho, né? Eu acho que é super claro. Você vê aquelas primeiras músicas que são aqueles singles super fortes, que não necessariamente conversam entre si, mas você vê que tem uma unidade ali, e depois vem a segunda parte do loucura. disco que dá até um pouco de medo, né, pra quem ouve pela primeira vez. É assustador. Você falou disso do estúdio, eu gosto que ela levou o sintetizador que ela usava, Sim. o Fairlight, que ela já usou no Never Forever, que tem aqueles barulhos de vidro quebrando, e ela usou no The Dreaming, e ela conseguiu levar ele pra esse estúdio, e ela fala que ela usou o sintetizador e o piano como base pra fazer todas as músicas, né? Sim. Eu acho bem interessante isso.
E aí, nessa primeira parte do disco, a gente tem Running Up the Hill, que talvez seja um dos maiores sucessos da carreira dela, a própria Hounds of Love, The Big Sky, Mother Stand for Comfort e Cloud Busting, e é de fato assim a parte mais acessível do disco, tanto que são algumas das composições mais conhecidas dela até hoje. Foi o que fez ela, de certa forma, estourar nos Estados Unidos, porque era muito difícil. A Kate Bush era um fenômeno muito grande na Inglaterra, ela mirava sempre no topo das paradas de sucesso, mas nos Estados Unidos ela tinha uma penetração muito baixa, e no restante da Europa ela era bem comercialmente bem recebida, mas esse disco furou esse bloqueio, eu acho que muito porque ele é um produto da época, ele é um disco de 1985, e esse primeiro lado eu acho que é muito um disco de 1985, no sentido de tem o sintetizador, tem esse diálogo com a música pop, tem uma coisa quase dançante ali, mas ele não deixa de soar sombrio, soturno, como era muito parecido com outras obras da época, né? Eu ia te falar isso mesmo. É um disco que é atemporal, mas ao mesmo tempo ele é muito anos 80. Ele é do meio da década, né? Sim. Então você sente a vibe anos 80, mas ao mesmo tempo é um disco que vai ficar pra sempre, porque ele é um som atemporal mesmo. Eu gosto da forma como, mesmo os arranjos de corda, eles são bem resolvidos dentro do sintetizador. O sintetizador meio que emula um pouco arranjos de corda, sabe? Então fica uma coisa que é meio futurista, mas é meio passado, você fica meio... Ele tem uma temporalidade muito curiosa, assim, essa primeira parte, né? E uma coisa legal que você falou sobre essa quebra dela da bolha do mercado americano, eu vi uma entrevista que a Tori Amos fala que ela estava dirigindo o carro e ela ouviu no rádio, não lembro qual música foi do Hounds of Love agora, ela disse que ela teve que parar o carro para ouvir aquela música, foi uma coisa inédita para ela, que ela nunca ouviu igual antes e que marcou muito ela enquanto artista. Sim. Essa primeira metade do disco, por exemplo, o Prince, eu sei que ele era apaixonadíssimo por Cloud Busting, assim, ele tentou replicar sonoridades e conceitos desse trabalho, e não só ele, como diversos outros artistas, você vai vendo ao longo das entrevistas e carreiras deles, eles têm algum momento que eles falam assim, Kate Bush, Hounds of Love, assim, ele é meio que um ponto de ruptura muito grande pra essa geração Bjork, Tori Amos, PJ Harvey, todas essas meninas que meio que não tinham, pra hoje em dia, tipo, é até natural a gente falar uma mulher compositora, produtora da própria obra, mas se você pensar num cenário musical dos anos 70 e 80, que é de onde ela veio, era raríssimo, assim. Não existia. Não existia. Tipo, Janet Jackson vai ser a primeira mulher a ganhar um Grammy de produção, só que no final dos anos 80 ali. Então, tipo, era um cenário muito de desbravar esses territórios, assim, e a gente tem que lembrar que a Kate Bush era muito nova, ela tinha 20 e poucos anos nessa época, assim. Sim. E aí a gente tá falando de um sistema de estúdios onde tinha muito dinheiro rolando, a gravadora tinha medo porque ela tinha vendido pouco no The Dreaming, então ela teve meio que liberdade criativa, só que ficava todo mundo sempre de olho, e se der merda, o que vai acontecer? Será que a gente vai perder dinheiro agora? Eu acho que ela inspira muitas outras artistas também, porque ela foge daquilo de mulheres cantarem só sobre amor ou só sobre homens, ela canta sobre os mais absurdos temas que existem. Eu acho que isso inspira muita gente até hoje. E é sempre muito lírico, né? No sentido de que tem, tipo, uma poesia muito sensível. Eu acho que é muito por conta da educação dela. Ela sempre foi influenciada pelos dois irmãos dela. Ela sempre foi apaixonada por literatura. Então, ela sempre transpôs conceitos literários para dentro dos trabalhos dela. Então, eu acho que dá um pouco dessa dimensão no sentido... São temas universais, só que ao mesmo tempo eles transitam por coisas completamente malucas que eu acho que é um pouco da cabeça dela, sabe? De como funciona a cabeça dela, de pegar essas coisas simples e potencializar, ou fazer o inverso, diminuir uma coisa que é muito complexa, né? E nessa primeira leva, inclusive, tem a parte dos clipes, as canções foram transformadas, os 4 singles ganharam clipes, são 4 clipes lindíssimos, todos com esse conceito meio onírico, meio fantasioso, meio irreal, mas também muito real e muito, muito sensível, assim. E esse material foi todo organizado em um Laserdisc. Você já viu um Laserdisc ao vivo, Carlos? Nunca vi, eu fui procurar foto dela pra ver, mas nunca nem tinha ouvido falar, eu acho. Era o pior dos dois mundos, era como se fosse um DVD, só que, tipo, ele é um LP, porque ele tem lados, então você dava o play e depois você tinha que inverter, e era horrível, assim, uma coisa que nem tanto que foi abandonado depois. Mas foi lançado esse Laserdisc de The Hair of Hound, que concentra esses 4 clipes e ajudou ainda mais a popularizar o trabalho. Já a porção seguinte do disco, que é o The Nine Waves, é onde tem o que tem mais de experimentação, de loucura, de delírio, e o que pra mim talvez seja
uma versão aprimorada do que ela fez no The Dreaming, sabe? De pegar essas coisas que eram muito estranhas, muito desconexas, mas trazer um polimento um pouco maior, ainda que seja um disco, uma sequência, assim, muito provocativa, né? Que ela tem essa coisa do uso dos vocais no Waking the Witch, aí ela vai ter a questão dos instrumentos irlandeses no Dig of Life. E aí, então, ela vai de um canto ao outro, as músicas encolhem, crescem, elas não têm uma estrutura definida, né? Eu acho que foi a primeira vez que ela contou uma história inteira com uma porção de músicas, né? Que é sobre uma pessoa que tá no mar à noite e começa a ter pesadelos horríveis porque tá naquela situação terrível, e cada música é sobre um pesadelo, um momento assim, ela sonhando que tá presa embaixo do gelo. E é assustador isso, né? E musicalmente por exemplo, se você pega a Waking the Witch, a voz dela fica mega guturalzão, assim, parece que vai começar um metalzão ali, um hair metal maluco, teatral, e ela vai brincando com isso, né, com essas desconstruções e construções dentro dessa sequência, né? Eu gosto que anos depois ela lançou o clipe de A Dream of Sheep, né? Que é ela no mar, que ela teve que é aquela versão hipotermia. Do director... do ao vivo, né? Não, do ao vivo, né? Foi do ao vivo, o Before the Dawn. E ela teve hipotermia, né? Nas gravações do clipe. E aquele clipe é exatamente o que eu imagino que ela quis fazer com essa porção do disco, sabe? Sim. E o que eu acho mais interessante é que é justamente essa segunda porção do disco, que é a que mais talvez seja evidente a influência da Kate Bush no trabalho de outros artistas. Então, se você pega o Waking the Witch, 20 anos depois, o The Knife vai fazer o mesmo tipo de sonoridade, com o mesmo tipo de direcionamento estético no Silent Shout, que é de 2006, que é o grande álbum da carreira deles. Então, eles incorporam essa coisa de trabalhar a melodia do sintetizador com a remodulação da voz. Quando você ouve o And Dream of a Sheep, que é logo a abertura dessa segunda parte, a sonoridade, o jeito de cantar, o uso do piano é muito parecido com Bat for Lashes, quando ela trabalha o The Hunting Man. Sim. Então, se você pega a melodia de Dream of a Sheep, parece muito com o que ela vai trabalhar em Laura, por exemplo. Assim, é mesmo aquela coisa, tipo, minimalista, daí vem a voz e, tipo, tudo vazio atrás dela no restante, né? Dando um exemplo mais novo dessa que você falou da Bat for Lashes, tem a Spelling também. Sim! No último disco dela também tem uma música que lembra muito essa faixa e lembra Bat for Lashes também, que eu ouvi e falei, meu Deus, é Kate Bush isso. Eu acho que ali em 2012, 2011, a gente teve uma onda de artistas que meio que tentavam replicar esses conceitos da Kate Bush, sabe? Você vai ter Austra, você vai ter Grimes, você vai ter a própria Florence no segundo disco, todas elas vão utilizar de elementos que são muito característicos da Kate Bush e que eu acho que foi por isso que tornou tão fascinante pro público jovem. O público jovem talvez não conhecesse a Kate Bush, foi impactado por essas coisas e acha, tipo, super original, mas a Kate Bush já fez isso, tipo, 20 anos antes, de um jeito tão revolucionário, e que é muito curioso que pra mim ele continua um disco muito atual, sabe? Tipo, eu não sei se é porque todas essas artistas meio que continuaram a reverberar um som nesse mesmo tipo, dessa mesma estética, mas eu sinto que ele parece que é um disco de agora, sabe? Eu acho que é porque a Kate é daqueles artistas que não tem pai, né? Sim. Que antes dela não tinha ninguém igual a ela, então acho que isso fica como referência pra todas, assim. Sim. E não é só ela, né? Ó, tipo, a gente tem declaradamente influenciadas por Kate Bush. Charli XCX, Tegan and Sara, Rosalia, Solange, Bjork, Cocktail Twins, Sam Vincent, Sky Ferreira, o próprio Prince, que a gente já falou. Então dá pra ver que não só o Hounds of Love, como toda a discografia da Kate Bush continua a reverberar positivamente no trabalho de uma dezena de outros artistas, né? Eu sinto isso também no trabalho no Magdalene, da FK Sim, Twigs. lembra muito. Eu sinto que no LP1 ela era o mais alt R&B, assim, e aí ela faz essa transição pro art pop de vez no Magdalene, e lembra muito a Kate. Cara, também. Se você pegar todos os grandes discos de 2019 ali, desde Lana Del Rey até Angel Olsen, até Wise Blood, todas elas miram muito no trabalho da Kate Bush. Até a Ima brasileira aqui também, tipo, é declaradamente apaixonada pelo trabalho da Kate Bush. Eu acho isso fabuloso, porque e é um disco que oferece isso, porque cada música parece uma coisa que é muito experimental, muito isolada. Mesmo no bloco inicial, tem um conceito único dentro de cada composição. Elas têm uma mesma base de sintetizador, mas a forma como a Kate Bush potencializa cada uma dessas faixas é de um jeito muito único, né? Ela é mestra nisso, de que cada música conta uma história inteira, Sim. né?
Em uma música você tem uma história toda com começo, meio e fim. Sim. Que daí volta um pouco da coisa da narrativa literária dela, né? De pegar o livro e ir até o fim pra entender como que desenvolve essa história, e ela transporta isso pra própria música. E só comentar a imagem de capa do disco, então, ele é um trabalho do John Carter Bush, que é o irmão dela, que é responsável por algumas das fotos mais lindíssimas da carreira da Kate Bush. Desde muito pequena ele registra ela em fotografias muito bonitas, algumas muito malucas, assim, que os dois eram bem doidões. E ele assina o projeto de fotografia desse álbum, então, tipo, são fotos muito bonitas dela meio que com vestidão, deitada com os cachorros em volta dela, assim. Eu amo esse ensaio. Todo o ensaio, todo o photoshoot desse disco, assim, é maravilhoso. E ela também assina o projeto gráfico junto com o Bill Smith Studio. Então, tipo, é um trabalho que ela tá envolvida em tudo, desde o processo de produção até o direcionamento estético da capa. Tem Kate Bush em todas as instâncias desse projeto. Eu vi o Bill Smith falando numa entrevista pra Rolling Stone, falando sobre a capa do disco, que ele falou que sempre foi muito fácil dele ter essa parceria com ela, porque ela já chegava com o que ela queria pronto. Ele só tinha que entender aquilo e tava pronta a capa do disco, porque ela sempre soube o que ela quis. Perfeita. A mulher. E o Hounds of Love, ele foi um baita de um sucesso de público, de crítica. Ele vendeu muito. É o mais vendido dela. É o mais vendido dela. Foi 1 milhão de cópias somente no Reino Unido. Então, tipo, você teoriza que pelo resto da Europa deve bater próximo de mais outro 1 milhão também em outros países. Vendeu muito também nos Estados Unidos. Ele foi disco de platina lá. E deu a Kate Bush a possibilidade de continuar experimentando dentro de estúdio, mas de um jeito ainda mais intimista, que é o que ela vai fazer no álbum seguinte, que é o The Sensual World, de 1989. Então, assim, é um trabalho que reverbera no trabalho de outros artistas, mas dentro da própria obra da Kate Bush de um jeito muito positivo também, né? E ele é um dos discos mais adorados da carreira dela até hoje, né? Pra todo mundo, tipo, quando cita Kate Bush, cita esse disco, né? Eu acho que todo mundo que conhece ela, mesmo que um pouquinho, conhece esse disco, conhece aquela capa. Então eu acho que é a obra mais emblemática dela mesmo até hoje. É a que mais marcou. E nas listas de várias publicações onde colocam os melhores discos de todos os tempos, ele é sempre um trabalho de muito destaque. No recente Top 500 da Rolling Stone, ele saiu na posição de número 68, a lista que foi atualizada ano passado. Ele também é o 10º colocado na lista de melhores discos de 1985 da NME, e ele é o 4º colocado no Top 200 dos anos 80 da Pitchfork. Então, é um trabalho que é uma referência para muita gente e continua reverberando até hoje. Ô Carlos, eu quero saber quais são as suas músicas favoritas desse disco maravilhoso. Nossa, eu acho muito difícil falar uma, mas é aquele disco que quando você ouve, tem uma que você... Sempre vai ter uma que você gosta mais, dependendo da época que você ouve. Eu acho que eu tô mais na segunda parte do disco agora, gostando mais. Eu acho que o Waking the Witch é uma que pega pra mim bastante, por ser mais pesada, por ser mais experimental e tal, que é uma vibe que eu tô mais agora mesmo. Mas antigamente, quando você começou a ouvir, você lembra o que você ficava em loop? Eu acho que era The Big Sky, eu achava muito feliz, assim, e amava ouvir, gostava muito do clipe também, o Superman no clipe, acho que só ela consegue fazer isso de uma forma boa, misturar todos esses elementos doidos e ficar incrível, Sim. Sabe? Eu gosto muito daquele clipe das nuvens, tipo... Que é com que é com o Donald Sutherland, que é o pai do Kiefer Sutherland. Eu acho muito bonito esse clipe. E ela vestida dele, né? Eu acho ela tá tipo vestida de menininho, né? Tipo, é muito... Isso, O Running Up the Hill é o clipe do casamento, não é? O que eles fogem. É, o que ela dança. Não, o que eles fogem é... Acho que é a faixa título. É Hounds of Love, é o que eles fogem. Também eu acho muito surrealista, assim, de tipo, você abre uma porta, daí você dá num outro lugar, então essa coisa do onírico dentro. Você tá numa floresta, você tá num casamento. Eu acho isso muito legal, esse clipe dela, é muito bom mesmo. Você ainda ouve o disco com frequência? Você revisita ele? Eu ouço bastante. Eu acho que, sei lá, a cada 2 meses eu tô ouvindo ele, e aí quando eu começo a ouvir ele, eu só ouço ele. Eu ouço no rádio, eu ouço no fone, eu ouço no ônibus, eu ouço em todo lugar. Então, é um disco que é muito base pra mim, assim. Sim. Eu acho que
Eu acho que todo mundo que gosta bastante de música gosta dele e tem fases com ele. Sim. Eu acho que é aquele disco que você deixa sempre no Spotify, sabe? Ai, nada pra ouvir, Sim. vou ouvir de novo esse disco aqui e redescobrir. Sim. Eu acho que é bem legal disso, assim. Ô, Carlos, vamos pras notas então e sua defesinha final do disco? O que você gosta disso? Fica à vontade pra falar ele e dar sua nota aí. Eu acho que não tem como não dar um 10, né? Acho que, sei lá, quando você pensa em um disco 10, eu penso no Hounds of Love. E eu acho que é um disco muito importante para mulheres no geral, porque ele quebra esse padrão de mulheres produzindo seus próprios discos. A gente tem hoje em dia a Fiona Apple com o Fat the Bolt Cutters isolada em casa, gravando no tempo dela. E também a questão que eu falei antes dela ir explorar vários temas diferentes, de vários sons, e ser tudo a cara dela, ser o trabalho que ela quer pra carreira dela. Então eu acho que é um disco 10, é um disco que é referência pra músicos até hoje, eu acho que vai ser por um bom tempo aí, e é incrível, não tem muito o que falar sobre. Boa. Cara, pra mim também é 10, ele é um trabalho sensacional, assim, pra mim ele é o ápice da carreira da Kate Bush, assim, e eu falo porque ele é um disco muito desbravador pra ela, muito desbravador pra música, muito desbravador quando a gente vê produção feminina. Eu gosto da forma como cada música do disco ela é isolada, mas ela tá amarrada conceitualmente de um jeito torto, estranho, que é muito próprio da Kate Bush. Eu gosto dos arranjos, as letras que são malucas, mas elas fazem um sentido, estão sempre próximas do ouvinte. Mas o que eu acho mais fabuloso é que, mesmo nesse espaço aberto à experimentação, de colar coisas, de brincar com coisas, de citar livros, referências, autores, ele ainda é um disco muito pop, pelo menos nessa primeira metade, sabe? Ele é um disco muito fácil de você ouvir e você pode perceber ele em vários outros trabalhos recentes. A gente citou um monte aqui, mas eu sinto que todo ano tem um artista que você fala assim, cara, eu já ouvi esse disco, óbvio que você já ouviu, porque ela tá copiando exatamente a estrutura melódica do Hounds of Love. Então eu acho que ele é um disco muito vivo e que continua reverberando até hoje de um jeito muito interessante. É um disco que eu volto muito pra ele. Eu acho que essa sequência ali do The Dreaming, o Hounds of Love e o Essential World são tipo 3 trabalhos que você volta e vai. Eu acho os 2 primeiros muito bons, só que eu ainda acho que é uma menina meio que se descobrindo em estúdio, sabe? E Sim. Quando ela chega no Hounds of Love, ela fala assim, é isso, eu sou a dona desse negócio, eu vou fazer as coisas do jeito que eu quero e vocês vão consumir, vocês vão gostar disso, sabe? Então, pra mim ele é um marco na história da música pop e transcende isso porque tem artistas de rock, de outros gêneros, de outros campos da música que sempre do rap, que sempre referenciam a Kate Bush, falam, putz, ela é a mulher, é a que veio antes, é a que apontou a direção pra muita gente. Então, Hounds of Love, perfeitinho aqui. Eu acho que o grande mérito do disco é ela mostrar que o pop pode ser sempre muito mais, né? Sim. Dá pra fazer um disco pop e ele ser incrível, ele ter referências 1000 e ser gigante, Sim. né? Viu, Lady Gaga? Ai, meu Deus, polêmicas. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM e tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes, programas lançados com muita antecedência e outros projetinhos exclusivos. Você também participa das gravações ao vivo durante o programa. Eu sou @Kleberfak no Twitter e no Instagram. Eu sou Cinderela Baiana, lá no Twitter, tá tudo lá. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM no Twitter e no Instagram. Até a próxima. Tchau, tchau.